venho compilando essa aula e mediante o nível alguém está com retorno aí. E mediante o nível das pessoas que vão assistir a aula, eu seleciono as coisas que precisamos falar, mas eu tento falar de modo geral do plexo braquial e das lesões, semiologia e tal, para passar uma noção disso aí que a maior parte das pessoas não tem conhecimento, como eu falei na introdução. Bom, quem já assistiu alguma aula minha já viu essa foto 300 mil vezes. Se voltar a assistir outras 300 mil, vai ver outras 300 mil. Eu realmente acredito fielmente nessa frase de Hipócrates. Honra o teu mestre como teu pai. Então, esses aqui são meus grandes mestres. Esse aqui é o meu mentor, professor Mário Gilberto Siqueira, a pessoa que bate em mim toda hora. É um profissional exemplar, é o meu orientador de doutorado, a pessoa em quem eu me espelho, não só do ponto de vista profissional, mas também pessoal. E esse aqui é o professor Roberto Sérgio Martins, livre-docente da USP, do grupo de nervos periféricos, um ser humano absolutamente simples, mas revestido de um conhecimento profundo, inclusive algumas definições de condutas mundiais são baseadas em trabalhos dele. Então, são pessoas que eu, sim, venero. Bom, então, vamos lá falar um pouquinho da anatomia do plexo braquial. Primeiro, o que é o plexo braquial? O plexo braquial é uma ponte, tá? Tem o sistema nervoso central e tem os órgãos alvos, os efetores ou os receptores, tá? Então, no membro superior, para que as informações cheguem ou saiam do membro superior, 100% delas têm que passar por uma ponte. Essa ponte é o plexo braquial. Então, é o caminho entre o sistema nervoso central e o membro superior. Tudo que entra ou sai do membro superior passa pelo plexo braquial. O plexo braquial, como o nome indica, é um conjunto de estruturas nervosas que se localiza na região braquial, né? Na região cervicobraquial, no caso, entre o pescoço e o braço. Então, como é que ele é constituído? Ele é constituído por raízes nervosas de C5 até T1. Então, aqui é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção a duas coisas muito interessantes. Ele é constituído por raízes de C5 a T1, mas vocês veem aqui a vértebra C4. Estão vendo aqui os números da vértebra? C4, C5, C6, C7, T1. Então, tem essa vértebra C4 pelo seguinte motivo, que vocês devem saber lá das aulinhas de anatomia. Na coluna cervical, as raízes ganham o número da vértebra que está abaixo dela, ou seja, as raízes saem acima do corpo. Então, se esse é o corpo de C5, a raiz de C5 não é esta. A raiz de C5 é esta. Esta aqui é a raiz de C6, C7. E a segunda coisa é que vocês vão ver aqui que não existe o corpo vertebral C8, mas existe a vértebra C8. Então, a partir de C7, que é a última vértebra cervical, as raízes saem abaixo do corpo, entendeu? Então, por isso é que tem essa organização. E a segunda coisa é que em 20% das pessoas, que não é um número desprezível, o plexo braquial tem uma alteração anatômica. O plexo braquial é geralmente formado por raízes de C5 a T1, mas em 20% das pessoas esse plexo pode ser pré-fixado ou pós-fixado. Tá? Ele é pré-fixado, ele chama-se pré-fixado, quando a raiz de C4 faz parte do plexo e a não faz parte do plexo, ele começa em C6, e a raiz de T2 faz parte, então ele fica mais longo, ele é pós-fixado. Então, o conjunto dessas raízes, 5, 6, 7, 8 e 1, é que vai formar o plexo. Então, como é que é feita essa formação aí? C5 e C6 se unem para formar o tronco nervoso superior, C7 se continua como tronco médio, e C8 e T1 como tronco inferior. Então, temos os troncos. Os três troncos, cada um deles vai se dividir em duas partes. Para facilitar a nossa vida, essas divisões chamam-se divisão anterior e divisão posterior. A divisão anterior vai mesmo para as estruturas da frente, e as posteriores vão para as estruturas de trás. As três divisões posteriores se unem e formam o cordão posterior. As divisões anteriores do tronco superior e médio formam o cordão lateral e o tronco inferior forma o cordão medial. Então, essa parte anatômica ela vai demandar de alguma repetição para vocês aprenderem,
saberem dela, mas, sobretudo, de alguma aplicação prática, de a gente tentar fazer um link entre isso que é anatômico, que é chato, que é decoreba, com aquilo que é semiológico. Se conseguirmos fazer esse link, aí diminui a carga de coisas que precisamos de decorar e de ser chato. Então, esses cordões é que vão dar origem aos nervos, que nervam todo o membro superior. Então, o cordão lateral dá origem ao nervo, o músculo cutâneo, o cordão medial ao ulnar, o cordão posterior ao radial, e o nervo mediano, desculpa, é formado pelas contribuições do cordão lateral e medial. Então, a primeira perguntinha básica de anatomia que eu costumo fazer aos residentes quando entram comigo para a cirurgia é: onde fica o plexo braquial? A gente não pode operar o paciente sem saber onde está o plexo. Então, o plexo braquial localiza-se no triângulo posterior do pescoço. Se a gente lembrar da anatomia básica, a gente vai ver que o pescoço tem um triângulo anterior, que é o chamado triângulo carotídeo, onde tem mais estruturas vasculares, e tem um triângulo posterior. No triângulo posterior, que é este aqui que eu estou a mostrar, que é formado por esse músculo aqui, músculo esternocleidomastoide, que tem uma cabeça clavicular, inclusive, por esse músculo aqui, trapézio, e pela clavícula. Esse é o triângulo posterior do pescoço. É ali onde se localiza o plexo braquial. Esse triângulo posterior é ainda dividido em dois pelo músculo homoioideu. O músculo homoioideu, lembra, sai lá de trás da omopata, por isso tem o homo, e se fixa no ioide, por isso é que é homoioideu. Ele divide esse triângulo em dois. Um que está acima do músculo supraioideu e outro que está abaixo do músculo infaioideu. E esse músculo homoioideu é uma referência muito importante quando a gente vai fazer dissecções anatômicas ou cirurgias do plexo braquial. Significa que você está no caminho certo, tá? O plexo braquial fica logo abaixo desse músculo. E vocês veem aqui que tem a gordura supraclavicular. Existe uma máxima em cirurgia de nervo periférico, qualquer nervo, que é onde tem gordura tem nervo. Isso é verdade. Essas estruturas gordurosas estão para proteger os nervos dos traumatismos e para permitir que eles sejam semimóveis. Essa também é uma imagem real de dissecção anatômica, isto não é um desenho, são nervos verdadeiros mesmo. Então aqui a gente já tirou o músculo esternocleidomastoide, e aqui estamos no lugar onde fica o plexo, que é no espaço interescalênico, entre os músculos escaleno anterior e escaleno médio, e aqui estão aquelas estruturas que nós falamos, as raízes, os troncos e as divisões. Mas não está o plexo completo, porque não estão os cordões, nem os nervos. Então, isso quer dizer que o plexo não fica todo acima da clavícula, não fica todo no triângulo posterior do pescoço. Tem uma parte do plexo que já está embaixo da clavícula, abaixo da clavícula. Então, essa porção que está acima a gente chama de plexo braquial supraclavicular e a parte que está abaixo infraclavicular. Tá? Aqui, de chamar a atenção, uma coisa muito interessante, não sei se vocês na vossa faculdade têm dissecções anatômicas ou não, mas se tiverem, vocês vão reparar que o plexo braquial, ele não é como aparece no livro. No livro ele aparece assim, ó. Não sei se vocês estão vendo a imagem da minha câmera, ela aparece assim, um do lado do outro. Mas o plexo não é assim. O plexo, na verdade, é assim. As raízes das estruturas, eles não ficam um abaixo do outro. No modelo tridimensional, na vida real, elas ficam uma profundamente e medial à outra. Então, a raiz mais superficial é C5 e assim vai aprofundando e se tornando muito mais medial. Então, a parte do plexo que fica, a parte infraclavicular, a parte que fica abaixo da clavícula, fica num lugar que se chama sulco deltopeitoral. O que é o sulco deltopeitoral? É um sulco que fica entre o músculo deltoide e o músculo peitoral maior. Então, é aqui. Ó. Se você afastar esses dois músculos, você vai encontrar a veia cefálica, indicando que você está no lugar certo, e logo tem um coxim gorduroso, onde tem gordura tem nervo. Aí você vai encontrar os elementos que faltam do plexo, os cordões e depois os nervos. Lembrar que essa nomenclatura dos cordões, medial, posterior e lateral, é em relação à artéria axilar. Né? Então, ela é medial em relação à artéria axilar. O outro é cordão lateral em relação à artéria axilar. E o outro é cordão posterior em relação à artéria axilar. Então, qual é o jeito de tornar isso menos chato? Entender a relação disso com o doente, com a pessoa que tem um sintoma, com a pessoa que não tem um sintoma. Lembrar que esse exame neurológico do plexo, ele é útil para a gente fazer exame neurológico em pacientes que têm queixa ou doença na coluna vertebral, já que lembra que tudo que vem da coluna vai para o braço, passa pelo plexo. Queixa ou doença do plexo braquial, que é a ponte.
e queixa ou doença dos nervos do membro superior ou dos músculos do membro superior. Então, esse exame neurológico ele é muito, muito rico. Então, essa imagem vocês já devem todos conhecer, que é a do Néter, para nos mostrar a primeira parte do exame neurológico, que é sensibilidade. Então, a sensibilidade tem esses territórios aqui, e eu acho que é difícil para quem está começando a memorizar os territórios. Então, eu gosto de dar uma dica. Ao invés de você memorizar um território, você pode memorizar um ponto para cada raiz. Aí você tem um ponto só que você examina cada raiz. Então, o que eu costumo fazer? C5 é a clavícula. Então, se você examinar a pele na clavícula, é C5. Se tem sensibilidade na clavícula, C5 está bem. C6 é o polegar. C7 é o indicador. C8 é o anelar. E T1 é a prega axilar. E pronto. Você tem seus territórios aí, não precisa saber esse desenhozinho de cor. E aqui, esse é um resumo não meu, esse é um resumo do livro Russell, um dos livros mais legais aí de nervo periférico. Isso é o resumo do resumo do resumo. Cada raiz tem muitas, muitas funções, e elas se misturam muito. Mas a gente tenta resumir a função principal de cada raiz. Isso é útil especialmente se você estiver examinando pacientes com queixas ou doenças da coluna vertebral. Então, a raiz de C5, a sua principal função, principal, tem muitas, é abdução, então é deltoide. A raiz de C6, a sua principal função é flexão do cotovelo, então é bíceps. A raiz de C7, a sua principal função é extensão do cotovelo, então é tríceps. E C8 e T1 a gente examina como a mesma coisa e chama tudo de mão. Tá? Então, o jeito mais grosseiro, mais resumido é esse. Se o paciente tem um problema na mão, C8 e T1. Se o paciente não estende o cotovelo, C7. Se o paciente não flete o cotovelo, C6. Se o paciente não abduz, C5. Esse esquema aqui, com essa mnemônica, é muito interessante, também não é da minha autoria, é desse Instagram aqui, Mnemonics. Ele mostra o quê? Um pouco de modo mais completo o plexo braquial. O plexo braquial não tem só raízes, troncos, cordões, tem os outros nervos que saem de lá. Então aqui tem todos os nervos que saem do plexo. Isso vai ser muito interessante na hora da gente pensar nas cirurgias que eu vou falar mais tarde. Então, com essas cores aqui, a gente vai conseguir depois, quando for pensar em pacientes, seguir o caminhozinho da lesão e seguir o caminhozinho para consertar a lesão. Bom, como eu falei, isso não é uma aula de anatomia e semiologia, aquilo era mentira, isso é uma aula sobre o plexo braquial. Então, vamos falar um pouco dos exames complementares. Os exames complementares, em nervos periféricos de modo geral, e em plexo braquial de modo um pouquinho mais particular, têm pouco peso, ao contrário do restante da neurocirurgia. Então, os três principais exames que existem são esses. A ressonância magnética, que na verdade é uma neurografia por ressonância. A eletroneuromiografia, que na verdade é o exame mais usado em neuropatias periféricas. E a espirometria. Alguém deve estar pensando assim, por que um cirurgião, um neurocirurgião pede espirometria num pacientinho? Não sabe nem interpretar. Bom, a ressonância nos dá lesões anatômicas, né? Dá para ver se tem descontinuidade dos nervos ou não, dá para ver se tem hipersinal ou não, dá para ver se tem pseudomeningocele ou não. Tá? A eletroneuromiografia é um exame neurofisiológico, neurofuncional, que por meio de eletrodos nós captamos a atividade motora e sensitiva de cada nervo. E a espirometria é um exame, como vocês sabem, uma prova de função respiratória. Por que nós usamos isso? Porque em pacientes com traumatismo de plexo braquial, um dos nervos que nós usamos como doadores, que nós sacrificamos para reinervar o plexo, é o frênico, que é o nervo principal, o nervo responsável pela inervação do diafragma e o principal nervo da dinâmica respiratória. Então, se o paciente não tiver uma espirometria completamente normal, 10 Corinthians, a gente não usa esse doador porque vai ter um prejuízo da função respiratória. Então, esse trabalho aqui reforça aquilo que eu venho falando desde o início. Os exames complementares têm um valor muito limitado na cirurgia de plexo braquial. Esse é um trabalho que nós fizemos, eu sou um dos coautores aqui, o trabalho lá do grupo, em que nós pegamos todos os pacientes que foram operados, que foram 52 pacientes, na verdade eram 64, depois das exclusões ficaram 52, e fizemos o seguinte: todos os pacientes fizeram ressonância, todos os pacientes fizeram mielotomo, o mesmo paciente, e fizeram cirurgia. A gente comparou
o resultado da mielotomo, da ressonância com a cirurgia. E a acurácia pelo teste capa de Cohen foi, no máximo, rasando moderado. Ou seja, a concordância entre os exames de imagem e a cirurgia é baixa para moderada. Então, na dúvida, a gente seguia pelo exame clínico, tá bom? Querem fazer uma paradinha aqui, fazer perguntas? Deixa eu abrir aqui o chat. O chat só tem 2 OKs. Se alguém quiser fazer pergunta, pode falar ou pode mandar no chat. Ninguém? Ixi. Estão aí? Estão acordados? Acho que por enquanto tá tudo Não, certo. Tá bom. Bora continuar então. Perguntaram no chat aqui. Retirando o nervo frênico não prejudica a dinâmica respiratória. Então, em adultos, tem trabalhos importantes. O principal autor desse trabalho chama-se G-U, YD. Yudong Gu, aparece nas referências como YD Gu, autor chinês, que usa o nervo frênico desde 1994. Então, tem trabalhos de segmento muito longo que mostra que se você tirar um frênico só de um adulto, não tem impacto funcional. Ou seja, se você fizer uma espirometria, obviamente vai aparecer a diferença, mas no dia a dia ele não nota. Por quê? Porque as pessoas, primeiro, uma proporção importante das pessoas, que é 30% mais ou menos, tem um nervo frênico acessório. Segundo, porque ficam os intercostais a fazer a parte da dinâmica e fica o outro frênico. Então, a pessoa no dia a dia, a não ser que você seja um Usain Bolt, tirarem o frênico de um lado, você não nota no seu dia a dia, não sente a diferença. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu lembrei uma. Eu não entendi muito bem aquela parte que você falou que os nervos eles não ficam assim. Eu não sei se você está vendo o que eu estou fazendo. Deixa eu ver, não estou vendo não, mas eu vou tentar ver aqui. Que eles não. Isso, agora estou vendo. Que eles ficam assim, né? Que você falou assim. Eu não entendi Exatamente. muito bem. Então, quando a gente abre o livro, a gente vê a estrutura do plexo braquial assim: C5, do lado tem C6, C7. Quando você abre um ser humano, um cadáver, o plexo braquial não está deitado, ele fica aqui, né? Ele não está deitado assim, ele está deitado assim. Então, você vai encontrar assim C5. O C6 não vai estar do lado do C5, vai estar profundo ao C5. E o C7 profundo ao C6. Então, na verdade, no modelo tridimensional, na pessoa, ele é assim, né? O plexo. Então, cada estrutura com um número maior é mais medial e mais profundo. Ele não está do lado um do outro. Então, no mesmo plano anatômico. Ah, entendi. Obrigada. Alguém mais quer perguntar, mandar no chat? Serão completamente à vontade. Bom, bora continuar então. Então, vamos falar um pouquinho da cirurgia de plexo braquial, para tentarmos aplicar um pouquinho esse nosso conhecimento de anatomia e semiologia na prática. Então, para você, alguém tiver mais interesse em aprender mais sobre anatomia, semiologia, qualquer coisa de plexo braquial, eu recomendo esses 2 artigos, por coincidência são de Siqueira e Martins, os 2. São excelentes, são uma revisão completamente degustável, linguagem bem simples e dá para aprender o basicão do basicão. Se você não sabe nada, lê esse artigo, sabe 80%, sabe mais do que 90% dos neurocirurgiões. Então, esse tio aí, James Tolburn, foi o primeiro cirurgião a fazer uma cirurgia de plexo braquial, isso aí, nos anos 1900. E de lá para cá, a cirurgia de plexo braquial evoluiu muito. As principais personagens da cirurgia de plexo braquial, a nível do mundo e do Brasil, são esses 2. A nível do mundo, com certeza, é o professor David Klein, de New Orleans, e a nível do Brasil, com certeza, é o professor Mário Gilberto Siqueira, que fez o treinamento com o professor David Klein já desde 82. Bom, então, por que é importante
estudar essas lesões de plexo braquial, porque é uma coisa de jovem. Como vocês sabem, se não sabem, já digo, o principal mecanismo de lesão do plexo braquial são os acidentes de moto, e os pacientes têm menos de 40 anos e é uma lesão incapacitante, pelo menos em adulto. Ou em bebês é o traumatismo de parto, e os pacientes têm 0 dia de vida e é incapacitante também. Então, a lesão do plexo braquial, se forem ler na literatura, você vai encontrar a famosa regra dos 7/70. Os 7/70 são 70% dessas lesões são por acidente de viação. Na prática, eu fiquei 3 anos fazendo treinamento num grande centro, que é o Hospital das Clínicas. Eu acho que na nossa prática não era 70%, era perto de 100%. 99,99% era trauma. Na verdade, não me lembro de ter visto. Eu vi uma lesão de plexo que não era trauma. Uma só em 3 anos. 70% por acidente de moto, também é mais do que 70% na nossa prática, mas o dado da literatura é 70%. Eu vi um paciente só que era acidente de carro. 70% desses pacientes são traumas graves, são traumas multissistêmicos. 70% das lesões são supraclaviculares, né? Lembra que o plexo tem uma parte supraclavicular e uma parte infraclavicular. 70% tem pelo menos uma avulsão, esse dado é importante, porque uma coisa é o nervo estar cortado, que é a ruptura da raiz, e uma coisa é arrancar o nervo da medula, que é muito mais difícil de consertar, ou não dá para consertar, na verdade, que é a avulsão da raiz. 70% tem avulsão de raízes baixas, C8 e T1. Isso também tem muita importância porque a recuperação do movimento dessas raízes hoje em dia é muito insatisfatória. E 70% tem dor neuropática. Como é que as raízes se lesam? Por 2 mecanismos. Um é esse que está aqui na figura, que é o aumento do ângulo entre o ombro e o pescoço. Então, se aumenta esse ângulo, você causa lesão aqui. E o outro é o aumento do ângulo entre o tórax e o braço, quando ela eleva o braço e rompe aqui embaixo. Tá? Então, lembrar que as lesões, não só do plexo, como de qualquer nervo, tem uma classificação. Tem 2, na verdade, mas a mais simples é essa, que é em neuropraxia, axonotimese e neurotimese. Como é que nós vemos essa classificação? O nervo, ele passa dentro de uma bainha de mielina, né, que é o epineuro, peroneuro, perineuro e endoneuro. Se tiver uma lesão que corta o nervo, divide o nervo em 2 partes, é neurotimese, nervo cortado. Se tiver uma lesão que corta o nervo, mas não corta o seu envoltório, então é nervo cortado, é axoniotimese. Ou seja, o nervo está cortado, mas a sua capinha não está. Qual a diferença dessa lesão para essa? É que esse nervo vai poder crescer aqui de volta, porque a sua capinha está íntegra, é menos grave que isso. E o outro é neuropraxia, que é uma lesão traumática, que é apenas uma contusão do nervo, ele para de funcionar, mas está tudo íntegro. A neuropraxia geralmente recupera espontaneamente em 3 semanas. A axonotimese geralmente recupera espontaneamente em 3 meses, mas a neurotimese não tem como recuperar. Tá? Então, quando a gente vai recuperar o nervo cirurgicamente, quando a gente vai operar o plexo braquial, a gente tem o seguinte raciocínio. Você examina o paciente, por exemplo, o paciente não faz isso, não abduz e não faz isso, não flete. Então, você já pensou, se não abduz, tem lesão em C5, se não flete, tem lesão em C6. C5 e C6 são o tronco superior, então é uma lesão do tronco superior. Então, o teu raciocínio é sempre esse. O que é que está lesado? X. O que é que eu posso usar para o recuperar? Y. Então, é um raciocínio sempre em doadores e receptores. Todos os nervos do corpo humano, assim como todas as estruturas do corpo humano, fazem falta. Mas quando a gente vai fazer esse raciocínio de doadores e receptores, é para a funcionalidade desse paciente, o que é mais importante. Então, sempre que a gente vai reinervar uma estrutura do plexo, um nervo, uma raiz, a gente vai sacrificar outra, que seja menos importante funcionalmente. Então, os principais doadores, os principais nervos que são sacrificados para reinervar o plexo, são esses aqui. A gente divide em 2 grupos, em nervos que fazem parte do plexo e são usados para reinervar outros nervos do plexo, por isso chamam-se doadores intraplexuais, e nervos que não fazem parte do plexo, mas a gente pode usar para reinervar o plexo. São os doadores extraplexuais.
E os principais estão aqui. Então vamos lá tentar aplicar isso na prática. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer mais uma paradinha? Vou abrir aqui o chat de novo. Se alguém tiver, pode escrever aí ou pode falar, que até é melhor. Nobody? Segue o jogo? Tá bom. Então vamos lá ver um caso ilustrativo. Bom, o caso ilustrativo número 1 é um homem de 23 anos. Então isso aí representa bem o que a gente aprendeu sobre as lesões de plexo. São lesões típicas de pacientes jovens. Então, esse paciente teve em novembro de 2017 um acidente moto versus carro. Então 70% são acidentes de moto. Com perda de consciência na cena. Então 70% são acidentes graves com traumatismo multissistêmico. E teve logo na cena a perca completa do movimento no membro superior. Tá? Então, aqui, no exame neurológico para lesões de plexo braquial, para lesões da coluna, nós usamos o BRMC, tá? O Medical Research Council, a escala de força do Medical Research Council. A gente usa a letra M para indicar motor, e a escala de 0 a 5 para indicar a força, que acho que já estão familiarizados. Tem que 0 é plégico, 5 é normal. De 3 para cima é funcional, de menos de 3, 2, 1 e 0 não é funcional, não tem utilidade funcional para o paciente. Tá? Essas letras aí significam isso, para quem, se alguém não estiver familiarizado, for mais novo na faculdade. Então, o paciente estava consciente e orientado, elevação de ombro estava M5, estava normal. Então, aí começa essa parte que eu falo que é legal, que a gente toma decisões com base no exame neurológico. Elevação de ombro não faz parte do plexo braquial. Elevação de ombro, quem faz é o nervo acessório. Então, quando eu examino o nervo acessório, eu não estou examinando o plexo, mas eu estou examinando um possível doador para recuperar o plexo. Porque se eu recuar aqui, vocês vão ver que o nervo acessório é um dos doadores do plexo. E é um bom doador, um dos melhores que tem. Então, a abdução, que é a raiz de C5, está em M0, nada, plégico. Flexão do cotovelo, que é a raiz de C6, está em M0, nada, plégico. Tríceps, que é C7, está quase normal, M4. E a mão quase normal, M4. Esse paciente aqui é o paciente filé para o cirurgião de nervos. Porque, como eu falei, o prognóstico da reinervação da mão é péssimo, não é só ruim, inclusive essa é uma das coisas que eu pretendo investir sério em pesquisa. O prognóstico para reinervar quando a lesão é da mão, em adulto, não em bebês, em adulto, é péssimo. 10 a 15% só de bom resultado, o resto não resulta, e a maior parte dos centros nem tenta fazer, e eu faço parte desse tipo, eu tive esse treinamento. Porque com 10% de bom resultado não adianta sacrificar um doador. Então tá bom, vamos voltar aqui no esqueminha, toda atenção, ó, todo cuidado é pouco. Então, o que é que nós temos nesse paciente? O paciente não faz abdução. Quem faz a abdução são dois músculos. Os primeiros 15 graus, quem faz é o músculo supraescapular. E dos 15 para cima, quem faz é o músculo deltoide. Se vocês tivessem que reinervar só um deles, quem vocês reinervariam? Podem escrever aqui no chat, eu abri. Supraescapular ou deltoide? Supraescapular faz só 15 graus. Deltoide faz todos os outros que faltam até 180. Dos 15 até 180, deltoide. Supraescapular só faz 15, os primeiros 15. E eu já vi a pergunta que está lá. Eu vou responder também. Bora lá? Já 3 pessoas responderam. Então, 53 pessoas na aula. Bora lá, responder todo mundo. Bora lá, continuem. Deltoide, 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 deltoide. Deltoide, 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 deltoide. Deltoide. Mais, pessoal. Ainda não chegou nem 20. Deltoide.
Bora, bora. Quero ver a opinião de todo mundo. Deltoide, 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 deltoide. 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 Bom, fico muito feliz, porque vocês realmente estavam precisando da minha aula. Então, o deltoide, ele faz a maioria do movimento. Vamos lá seguir o raciocínio. O deltoide faz a maioria do movimento. Mas o supraescapular faz o início do movimento, faz os primeiros 15 graus. Isso quer dizer que o deltoide não consegue fazer esses primeiros 15 graus. Então, o deltoide não consegue iniciar o movimento. Se o movimento não inicia pelo supraescapular, para tirar do 0 para o 15, o deltoide não consegue fazer a sua função, que é do 15 para cima. Então, o deltoide depende do supraescapular. Então, quando a gente vai reinervar, a gente tenta reinervar os dois, que é o ideal. Mas quando a gente reinerva só um, a gente reinerva o supraescapular, que é quem começa o movimento. Tá? Então, a gente precisa reinervar deltoide e supraescapular na raiz de C5. Tá? E o que mais que o paciente não faz? Vamos recuar aqui. O paciente não faz flexão do cotovelo. Quem faz a flexão do cotovelo é o nervo músculo cutâneo. Tá? O nervo músculo cutâneo inerva o coracobraquial, o bíceps braquial e o braquial. Desses três músculos, o mais forte, o que faz quase tudo, é o bíceps. Então, o objetivo é reinervar o bíceps. Então, temos que reinervar aqui, músculo cutâneo. Tá bom? Então, vamos lá de novo. A gente está precisando chegar aqui, no supraescapular e no axilar, né? Axilar e supraescapular. E no outro, a gente está precisando chegar aqui no músculo cutâneo. Professor, desculpa Oi? interromper, mas eu não entendi por que o axilar precisa chegar no axilar. Não, não. Os nervos que não estão a funcionar são o axilar, o músculo cutâneo e o supraescapular. São esses três nervos que a gente vai ter de algum modo reinervar, né? Eu acho que eu perdi a parte do axilar. Por qual movimento que... O axilar, ele faz abdução do membro, mas só depois dos 15 graus, dos 15 por 180. Ah, o deltoide. Ah, ok. Pelo deltoide, tá? O axilar Isso. é que nervo deltoide. Deixa eu só dar uma Ah, encostada tá. aqui. Aqui, comecei a ficar sem carga. O axilar é nervo deltoide. O supraescapular, o nervo supraescapular, inerva o músculo supraescapular também. Então aí é fácil. Beleza, beleza. Obrigada. Então vamos reinervar deltoide, o músculo deltoide pelo nervo axilar, o músculo supraescapular pelo nervo supraescapular e o músculo bíceps pelo nervo músculo cutâneo. É isso que precisamos. Então vamos lá. Essa aqui é a ressonância do paciente, mostrando que realmente tem uma avulsão aqui e aqui. E as outras raízes estão normais. Então vamos lá de novo. Botei aqui o esqueminha e botei aqui o que fizemos na cirurgia. Então o que nós fizemos na cirurgia? Pegamos no nervo acessório, que não faz parte do plexo, lembra? Então ele não está nesse esqueminha. E conectamos aqui, no supraescapular. O nervo acessório estava funcionando, M5. Conectamos no supraescapular, recuperamos a abdução, os primeiros 15 graus. Pegamos no nervo ulnar, que estava funcionando, está aqui, na mão, M4. Então, pegamos no nervo ulnar, que estava funcionando, mas não podemos cortar ele todo, senão para de funcionar também completamente. Então, o que nós fazemos? Tiramos uma partezinha dele apenas, e é isso que estamos a chamar aqui de fascículo. Tiramos aqui um fascículo do ulnar e conectamos no músculo cutâneo, recuperamos a flexão do cotovelo. E o terceiro alvo era o nervo axilar. Então, pegamos o nervo radial, que estava normal, porque a mão está normal, está aqui. Pegamos o nervo radial. Ele tem 3 ramos, porque o músculo tríceps, como o nome indica, tríceps, tem 3 cabeças, cabeça medial, lateral e a longa.
pegamos uma dessas e conectamos no axilar. Essa cirurgia aqui chama cirurgia de Oberlin, se chama cirurgia de Sonsack. Se um dia ouvirem essas palavras, ninguém está vos xingando, é só o nome das cirurgias. Então, essa é uma imagem intraoperatória. Está vendo essa aqui? Esse músculo está rebatido por um reparo ali de um vessel loop. Dá para ver aqui? Aqui a gente está na região supraescapular, logo acima da clavícula do paciente, supraclavicular, desculpem. Esse é o músculo homoioideu, tá? Este aqui é o nervo acessório e esse aqui é o nervo supraescapular. Na verdade, ao contrário, né? Está vindo das costas, é o acessório. Esse está vindo do plexo, é o supraescapular. Interessante, nas lesões de plexo braquial, nós podemos conectar isso com um pontinho de fio D0, um fio que é invisível a olho nu, só no microscópio ele é mais fino que um fio de cabelo. Você vai dar 2 pontinhos aqui, ou você pode só jogar cola ou fazer as duas coisas. Tá? Se você só colar o nervo no outro, ele funciona também. Se eu pegar esse nervo aqui, acessório, que está funcionando, estava normal, e conectar no supraescapular, o que vocês acham que vai acontecer? O paciente vai voltar a mexer quando acordar? Acho que demora um tempinho, né? Não sei se é... Quanto tempo? Ah, não sei. Então, essa outra parte, peculiaridade da cirurgia de nervo, ao contrário das outras cirurgias. As especialidades cirúrgicas, elas são caracterizadas por um resultado imediato. Você tem uma apendicite, chega ao hospital morrendo de dor abdominal, você acorda normal. Mas na cirurgia de nervo tem o seguinte raciocínio, que eu espero que vocês prestem atenção e entendam. A partir do momento que você corta um nervo, quer cirurgicamente, quer por acidente, por qualquer motivo, ele sofre um processo que se chama degeneração valeriana, ou seja, o nervo se degenera todo, do ponto que você cortou até o músculo que ele entra, degenera todo por dentro. Então, esse nervo aqui, que não está funcionando, que é o supraescapular, está todo degenerado até o músculo. Quando eu conectar com o acessório, ele não vai voltar a funcionar, ele nunca mais vai funcionar esse supraescapular. O que vai acontecer é que, como ele está degenerado, o acessório é capaz de crescer por dentro dele, seguir o caminho dele e ir inervar o músculo. Esse crescimento no adulto é 1 milímetro por dia. Então, se, por exemplo, se desse ponto aqui, em que eu uni os nervos, até o músculo for 30 centímetros, vocês convertam isso em milímetros e veem quanto tempo dá para chegar lá o nervo, entende? For 10 centímetros, convertam em milímetros, por exemplo. For 10, 30 centímetros é muito, 30 centímetros nem vai nem chegar. Mas, por exemplo, for 5 centímetros. 5 centímetros, vocês vão converter os 5 centímetros em milímetros, aí vai dar... Quanto é que dá 5 centímetros em milímetros? 50. Aí você tem 50 dias. Então, mais a distância de lá onde ele vem para aqui, então você vai ter 2 meses, mais ou menos, para esse nervo voltar a funcionar. Mas ainda assim, nesses 2 meses, o paciente precisa fazer fisioterapia. E você precisa explicar ao paciente que a fisioterapia não é para devolver o movimento. A fisioterapia é para evitar o quê? Rigidez articular e tentar retardar a atrofia do músculo. Então, tá bom. Essa é uma foto da transferência acessório-supra. Aqui é o que eu expliquei. Essa é uma foto da cirurgia de Oberlin, né? Então, aqui é o nervo ulnar completo. Não sei se vocês estão vendo. Eu estou no membro superior, estou na face medial, ou estou aqui, se conseguirem ver pela minha câmera, eu estou exatamente aqui. Esse é o bíceps, esse é o tríceps, estou no meio. Nesse local, é aqui o bíceps, aqui é o tríceps, estou no meio. Esse é o nervo ulnar completo. E aqui tiramos uma partinha dele. Estamos doando essa partinha para o músculo cutâneo, que vai inervar esse músculo aqui, que é o bíceps. Pronto, recuperamos a flexão. E aqui é um rombo que nós fazemos, o paciente está deitado do lado. Aqui é o ombro do paciente. Aqui é o tronco e aqui é a face posterior do braço. Isso aqui é o músculo tríceps, uma cabeça, outra cabeça e outra. Tiramos o nervo de uma das cabeças e mandamos para o nervo axilar. Tá bom? Então, esse é o primeiro caso ilustrativo daquilo que a gente faz. Tem uma perguntinha lá no chat, eu não me esqueci, que é sobre identificar o tipo de lesão, neuropraxia, neurotimese, axonotimese. Bom, caso ilustrativo 2, é um homem de 33 anos,
que teve um acidente moto alto, politrauma grave, perda completa do movimento à direita. E eu aqui, esse caso é interessante porque a maioria de vocês com certeza não vai fazer isso aí da vida, vai só ter uma noção. Mas é interessante que o trauma foi em 2017 e ele só chegou ao nosso grupo em 2020. Então esse caso é bem ilustrativo para ensinar uma terceira coisa ou uma outra coisa. Essa reinervação do plexo, ela tem um prazo de validade, tem um prazo para ser feito. Por quê? Porque o nervo inerva o músculo. O músculo é que faz o movimento. O local em que o músculo e o nervo se encontram chama-se placa motora. O local em que o nervo entra para o músculo. Essa placa motora, ela não fica lá para sempre à espera do neurocirurgião para reinervar. Essa placa motora, ela desaparece depois de 24 meses. Então, qualquer lesão de nervo que tenha mais que 24 meses, já não dá para reinervar, porque a placa motora já desapareceu. E outra coisa é, o músculo, isso vocês já sabem, quando não usado, ele atrofia. Então, se você reinervar muito tardiamente, ou quanto mais tarde você reinervar, mais atrofiado esse músculo está, menos ele vai funcionar. Então, o tempo ideal para reinervar qualquer lesão de qualquer nervo, incluindo o plexo, o tempo ideal para reinervar é menos de 6 meses. Até 1 ano ainda tem bom resultado. A partir de 1 ano, o resultado começa a cair bastante. E com mais de 18 meses já é um ato heróico, com mais de 24 meses é contraindicado. Então, esse paciente aqui é contraindicado. Então, 2017 e 2020, está contraindicado. Então, vamos ver o que nós conseguimos fazer por esse paciente que chegou até nós só 3 anos depois. Por quê? Porque muita gente acha que não se faz, que não é possível, manda o paciente fazer fisioterapia, o paciente vai rodando. Então, quanto mais pessoas informadas como vocês nós tivermos, mais esses pacientes vão ser incentivados a procurar um centro especializado. Então, o paciente tinha M5 de ombro, então tinha o acessório funcionando e o resto tudo zero. Então, é muito grave, né? Então, com esses pacientes que chegam com 2 anos, 3 anos, o que nós podemos fazer? Não podemos fazer transferências nervosas, pelo motivo que expliquei, mas podemos fazer transferências musculares. O que é uma transferência muscular? É tirar um músculo inteiro que está funcionando e colocar ele em um outro lugar para ele funcionar. Então, nesse caso, a transferência do músculo que nós fazemos é o músculo grácil, que é um músculo que vocês já conhecem, fica na face medial do membro inferior, é um adutor da coxa. Aí vocês podem perguntar assim, mas Adilson, você vai tirar um músculo inteiro do paciente? Não vai fazer falta? Vai, com certeza, é dele, mas ele nem nota no seu dia a dia. Por quê? Porque existem vários adutores e o grácil nem é um dos mais fortes. Então, existe o adutor curto, o adutor longo e o adutor magno, que são os adutores mais fortes. Existe o semitendinoso, o semimembranoso, também são adutores. Existe o sartório, é um adutor. Existe a cabeça medial do quadríceps femoral, é um adutor. E depois só que vem o coitadinho do grácil. Então, se a gente tirar o grácil, o paciente fica com 7 adutores. O paciente não sente a diferença. Então, o que é que nós fazemos? Fazemos essas 3 incisões aqui, essa mais proximal é para desinserir a origem do músculo grácil, essa mais distal é para desinserir a inserção do músculo grácil e essa intermédia é para ver a transição miotendínea do músculo. Nós retiramos o músculo com a veia do músculo e com a artéria do músculo e com o nervo do músculo. O nervo que inerva o grácil é o nervo obturador, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai tirar o músculo com a sua artéria, a sua veia e o seu nervo e vamos conectar aqui com a sua artéria, a sua veia e o seu nervo. Aqui, vamos conectar ele no tendão distal do bíceps. Aqui, essa incisão, vamos passar ele no subcutâneo. Aqui, vamos passar ele abaixo, abaixo da região axilar e vamos amarrar ele na clavícula. Tá? Então, literalmente, vamos colocar no paciente um novo bíceps, que é o grácil. E aqui é uma dissecção supraclavicular, esse é o pescoço, esse é o ombro. Identificamos uma artéria e uma veia do paciente e o nervo acessório que está funcionando. Então, vamos conectar o nervo acessório com o nervo do músculo que vamos trazer, a artéria com a artéria, a veia com a veia e o músculo funciona. Assim, conseguimos devolver o mínimo ao paciente, pelo menos um movimento. Esse é o músculo grácil, tiramos do pé, deitamos ela aqui. Aqui é o nervo obturatório, vai se ligar com o nervo acessório e a artéria e a veia já foram conectados
aqui embaixo. Veia, artéria. Isso é uma cirurgia bem complexa, porque isso aqui é uma microcirurgia vascular e isso aqui é uma microneurografia. Mas é bem legalzinha e o resultado é gratificante. Bom, pessoal, eu acho que de resumo de plexo braquial é isso. Muito grato pela atenção e pelo convite. Estou disponível para próximas. Existe um canal no YouTube, que é esse aqui, que tem várias aulas de nervo periférico, de neurocirurgia. Existe um site, que é esse aqui, com vários conteúdos, e tem alguns cursos lá disponibilizados, inclusive. E o meu perfil no Instagram, que eu partilho diariamente coisinhas que eu acho interessantes, tá bom? Respondendo a pergunta que está no chat antes de devolver a palavra, se tem como clinicamente saber se o paciente tem uma neuropraxia, axonotime ou neurotime. Tem como saber por duas coisas. Primeiro, pelo mecanismo da lesão. Por exemplo, se o paciente fala que veio um assaltante, espetou uma faca nele e o braço ficou sem força, com certeza cortou o nervo. Né? Agora, se o paciente bateu de carro e parou de funcionar, provavelmente não cortou. Esse é um. O outro modo é esperando também. Se em 3 semanas não recupera, não é neuropraxia. E o terceiro modo é fazendo uma eletroneuromiografia. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer mandar no chat? Quer falar? Já vi que mandaram aqui a lista de presença. Pessoal, bola para vocês de volta. Querem que eu coloque a apresentação no início? O que querem que eu faça? Doutor, eu só tenho mais uma dúvida. Uhum. Por que a reconstrução do nervo da mão ela tem um prognóstico pior do que o restante do nervo? Em adultos, tá? Porque em criança é excelente, em bebê é excelente. A gente pode falar